Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. Vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Pneumatologia 2 e hoje nós vamos estudar a última aula aqui do nível Expert, que é a aula de número 70, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a última aula da disciplina Pneumatologia 2 e é também a última aula do nível Expert. Então vamos lá, o versículo inicial está aqui em Marcos capítulo 3, do 28 ao 30, que diz assim: Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Olha só que coisa. O Senhor Jesus havia curado um homem, havia feito um milagre, e os fariseus olhavam para ele e diziam, né, que ele fez isso por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha só que coisa. Então vamos lá. Nessa matéria aqui de pneumatologia, nós já estudamos a respeito de quem é o Espírito Santo, halos paráclitos, né? Já estudamos a respeito do batismo com o Espírito Santo com fogo, falamos do revestimento do poder, falamos da plenitude do Espírito Santo, falamos dos frutos, falamos do fruto, né, do Espírito Santo, os dons, falamos muitos assuntos aqui relacionados ao Espírito Santo e vamos falar daquele que é o único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vamos lá. O Senhor Jesus fala isso e ele deixa claro aqui no texto, né, está registrado tanto em Mateus quanto aqui em Marcos, e ele deixa claro que este é o único pecado que está excluído da sua obra redentora, do seu sangue carmesim que purifica de todo pecado. Este pecado é o único que é excluído. Então é algo muito sério, é algo que nós temos que saber. O dicionário define blasfêmia como toda palavra ou atitude injuriosa contra a divindade, atribuir-lhe defeitos, negar qualquer um de seus atributos, insulto, ofensa, calúnia, difamação. Do grego e do latim é a mesma palavra, né? Blasfêmia com PH, significa palavra de mau agouro, difamação, calúnia, né? Do latim é palavra ultrajante, injuriosa. Então, o Senhor Jesus deixa claro que a blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, atribuir ao diabo aquilo que é a obra de Deus, é um pecado que não tem perdão. Só que não é só pura e simplesmente falar isso. Explico da seguinte maneira. O Senhor Jesus fala isso com fariseu. Ele está falando com gente que sabia o que estava dizendo e por que estava dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque está escrito lá em Atos 17, o apóstolo Paulo pregando lá no Areópago, ele vai dizer aos gregos, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, por exemplo, eu já vi pessoas dizendo, olha, esse pastor é do diabo, essa irmã fulana, esse crente, esse não sei quem é do diabo. Mas muitas vezes a pessoa fala na sua ignorância. Ignorância, diga-se de passagem, compreenda, falta de conhecimento bíblico. Nós estamos falando de ignorância no sentido de pessoa que não tem educação, não é? Quando Paulo diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então, quando uma pessoa não tem conhecimento, ou seja, biblicamente falando, ela é ignorante, e ela diz que alguém é do diabo, ou que alguma coisa, quem está por trás é do diabo. Eu já vi situações acontecerem de pessoas dizer, quem está agindo na sua vida é o diabo, sendo que era uma pessoa de Deus, não é? Você é filha do diabo, e palavras nesse sentido, não é? Uma pessoa de Deus que por outra está sendo acusada de ser do diabo. Se a pessoa não tem conhecimento daquilo que ela está falando, não tem conhecimento bíblico, entendimento, se ela depois pedir perdão, o Senhor vai perdoar, porque ela falou isso em tempo de ignorância. Agora é diferente, no caso aqui do que o Senhor Jesus está falando, de alguém que já tem conhecimento. O Senhor Jesus veio e cumpriu as Escrituras e os fariseus, os escribas, deveriam ser os primeiros a reconhecer que o Senhor Jesus é o Messias, mas eles não reconheceram. Então, uma pessoa
ela blasfema contra o Espírito Santo quando ela tem conhecimento do que ela está fazendo, não é? Então, voltando aqui, o Senhor Jesus fala, não é? O texto de Mateus 12, o 31 e 32 diz assim, o mesmo texto, só que registrado por Mateus. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Primeira coisa, o Espírito Santo é Deus, não é? O próprio Senhor Jesus diz, João 16, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O próprio Senhor Jesus diz, João capítulo 4, Deus é Espírito, então o Espírito Santo é o próprio Deus. E os fariseus haviam dito que Jesus fazia curas, milagres por Beelzebu, principal príncipe dos demônios. Essa expressão Beelzebu, ela foi criada pelos judeus, né, como uma corruptela, uma redução do nome Baal-Zebub. Esse Baal-Zebub era um ídolo protetor da cidade de Ecrom, dos filisteus. Os filisteus tinham 5 cidades, Ecrom, Asdod, Astarote e outras. Então, Ecrom era, está lá 2 Reis, capítulo 1, versículos 2 e 3, era a divindade lá, Baal-Zebub, a divindade de Ecrom. O nome Baal quer dizer Senhor, quer dizer dono, não é? E nós vemos no Antigo Testamento várias vezes o povo se prostrando diante de Baal, desde a época de Samuel até a época dos reis, séculos mais à frente. E para os filisteus, o Baal era considerado como deus da chuva, da guerra, da fertilidade. E quando o nome vinha acompanhado, o Baal vinha acompanhado de alguma coisa, é porque eles acreditavam em ramificações do próprio nome Baal. Então, por exemplo, eles chamavam Baal de Baal-Gad, o senhor da fortuna. Chamavam os moradores de Ecrom de Baal-Zebub, o senhor das moscas, protetor contra as pragas. Chamavam ainda Baal de protetor de alguns lugares onde eles cultuavam, como Baal-Perazim, Baal-Beer, Baal-Judá, né, Senhor dos montes, né, Baal-Hermon, Senhor do monte Hermon, Baal-Peor, Senhor do monte Peor. Eram os montes onde eles subiam para faziam os postes ídolos. Depois você pode ler lá, por exemplo, Juízes 6, o texto que fala do Gideão. Deus manda Gideão subir e derrubar o poste ídolo e sacrificar o segundo boi. Nós encontramos isso em 1 Samuel, capítulo 7, né? Deus usa Samuel para dizer, tira os baalins, tira os astarotes, as imagens de escultura dos vossos corações. Aí, com o passar do tempo, a expressão Baal-Zebub, os judeus resumiram para Beelzebu, que quer dizer príncipe dos demônios, trocando em miúdos Satanás. Não é? Então, estavam dizendo que Jesus estava operando através do poder do diabo, do poder de Satanás. É óbvio que Satanás estava agindo, era através deles, e não de Jesus, é claro, Jesus é Deus. E é interessante, amados, que a importância de nós termos o discernimento espiritual. Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 2, né, o texto fala, deixa eu ler aqui para você, 1 Coríntios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo, um texto bem resumido, ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, aqui nesse texto, Paulo fala do Espírito de Deus, do Espírito Santo, fala do Espírito do homem, fala do Espírito do mundo. O Espírito de Deus é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. O Espírito do homem é o que está dentro de nós, o fôlego de vida, a centelha de Deus em nós. E o Espírito do mundo está falando de Satanás. Então, esses três reinos, o reino de Deus, o reino dos homens, o reino das trevas, estão em interação o tempo inteiro. Estão acontecendo, interagindo, só que nós só vemos o reino dos homens. Mas o reino de Deus e o reino das trevas existem. Existem, ambos estão em interação o tempo todo, interatividade. Nós temos que ter discernimento espiritual para não sermos influenciados pelo inimigo.
quem estava usando a boca daqueles fariseus que falaram de Jesus era o próprio Satanás. E eles falando que era Jesus. É interessante que Jesus em seguida vai dizer, Satanás não pode agir contra Satanás, casa dividida não prospera. É o que o próprio Senhor Jesus vai dizer. Então, uma pessoa que blasfema é quando ela já não tem mais discernimento espiritual, é quando ela já não tem mais temor de Deus, é quando ela já esfriou na fé completamente. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo aqui do Antigo Testamento. Nós encontramos, é um exemplo, tá? Não está escrito que ele blasfemou, mas é só um exemplo. Nós vamos depois ver um texto do Novo Testamento para trazer um entendimento melhor. Nós vemos, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ele foi ungido, não é? Ele foi cheio do Espírito Santo. Se você ler aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, o texto diz que ele profetizava. Samuel, ele faz lá uma escola de profetas, isso era inédito na época, foi ele que deu início, e ele formava profetas, ensinava, instruía, e os camaradas, quando eles buscavam a Deus, minha gente, a unção vinha, era um negócio tremendo. Depois você lê aqui a continuação, você vai ver que era tremendo, aqui no capítulo 9, na continuação aqui do primeiro livro de Samuel. Era fantástico, era unção pura, fogo puro. Então, o Saul, aqui no capítulo 9, ele profetiza. Dizem alguns que esse profetizar, dizem alguns, não está escrito aqui, tá? Dizem alguns que esse profetizar era no sentido de novas línguas e línguas estranhas. O Espírito Santo vinha, eles eram tomados da glória de Deus. Mas voltando, então, ele começa bem, ele é ungido, ele profetiza, não é? O capítulo 10 que vai falar aqui propriamente dessa unção, aqui o capítulo 9, 1 Samuel, é Deus falando com Samuel. O capítulo 10 é o Samuel indo lá e ungindo ele. Então, ele vai ser ungido, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai profetizar e vão dizer, não é? Deixa eu ler aqui para você o texto que diz aqui, 1 Samuel 10:10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram, e eis que com os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Olha só. Então, ele foi cheio do Espírito Santo. Começou muito bem. Aí vem uma segunda fase aqui, ele começa a vencer as batalhas, ele é um homem de fé, ele é um líder cheio do Espírito Santo. Só que chega um momento que ele desobedece a Deus. Está aqui no capítulo de número 13, que é quando ele vai apresentar sacrifício. Samuel tinha avisado, você vai lá no Monte Gilboa, você vai aguardar eu chegar. Depois de 7 dias eu chego, quando eu chegar eu vou apresentar o sacrifício, porque era o papel do sacerdote. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. E só que o Saul não aguentou esperar. O povo começou a ir embora, ao invés dele usar a autoridade dele de rei e falar, ninguém vai embora. Samuel falou que vem, ele vai vir, acabou, vamos aguardar. O povo começa a ir embora e ele diz, traz aqui o sacrifício que eu mesmo vou apresentar. Quando Samuel chega, olha o que ele diz, 1 Samuel 13:3. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Então, Saul é ungido pelo Espírito Santo, e ele, sabendo o que era para fazer, que era para obedecer, deliberadamente não obedeceu. E, amados, na palavra nós encontramos alguns princípios bíblicos, dentre eles o da obediência. Não tem como se relacionar com Deus sem obedecer. O próprio Senhor Jesus diz, Lucas 6,46, por que vocês me chamam de Senhor e Mestre e não fazem o que eu mando? Ele diz em João 14, vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu mandar. Olha só, Hebreus 5, 8 e 9. Jesus veio ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Então, obediência é princípio bíblico. Então, Saul desobedece. Deus ainda dá uma segunda missão, que é aqui no capítulo 15.
Aqui no capítulo 15 era para ele exterminar os amalequitas. Depois você lê lá Deuteronômio 25, Deus ficou irado com os amalequitas desde que o povo saiu do Egito. Eles atacavam pela retaguarda, matavam idosos, crianças, enfim, eram gente sem escrúpulos, sem caráter. E aí Deus diz para Saul, vai lá e destrói os amalequitas. É para exterminar, não é para sobrar nada nem ninguém. A ordem era clara. Só que quando chegam lá, começam a matar as pessoas e o exército diz, olha, vamos guardar o melhor aí do rebanho, deixa aí, vamos eliminar esses animais que não prestam, os animais doentes, vamos deixar o melhor do rebanho, vamos levar para Israel. E o Saul acaba dando ouvidos e segue isso, mais uma vez ele desobedece. E aí, quando Samuel chega, Samuel diz, que loucura é essa? Que balido é esse que eu estou ouvindo? Que tilintar é esse de chocalhos? Aí, um texto bem famoso, Deus se agrada mais na obediência do que no sacrifício, não é? É o texto que está aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ele mais uma vez obedece. Com isso, o Saul está entristecendo o Espírito Santo. Ele está deixando claro, como diz lá Efésios 4:30, não entristeçai o Espírito Santo. Porque uma pessoa que vai entristecendo o Espírito Santo, vai com desobediência, ela pode chegar ao ponto, como diz 1 Tessalonicenses 5, de extinguir o Espírito Santo da vida dela. Foi o que aconteceu com Saul. Ele não quis mais o Espírito Santo na vida dele, o Espírito Santo sai. Então Saul entristeceu o Espírito Santo e o próprio Samuel ficou com dó dele. E aí Deus vai dizer, Samuel, até quando você vai ter dó dele, havendo eu rejeitado? E Deus manda Samuel ir a Belém e ungir o novo rei, que é Davi. E daí por diante a vida de Saul vai ser terrível, porque depois que o Davi é ungido rei, ele vai vencer o gigante Golias, o povo vai cantar, Saul matou milhares, Davi 10 milhares, ele vai ficar enciumado, porque ele não tem mais o Espírito Santo. Ele vai ficar com inveja de Davi, a inveja vira raiva, a raiva vira ódio, ao ponto dele querer matar Davi, está escrito. Ele joga uma lança em Davi para matá-lo, depois ele vai perseguir Davi, Davi faz uma aliança com Jonatas para que Jonatas o avisasse se o pai de fato iria matá-lo, o que de fato vai acontecer, ele vai perseguir Davi, enfim, e vai terminar de maneira trágica se matando, né? Então aqui é só um exemplo, não está escrito que Saul blasfemou contra o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo que é um exemplo? Porque é um exemplo de gente que no Novo Testamento, lá em Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 6, o texto diz o seguinte, Hebreus 6 eu vou ler a partir do versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e é proveitosa, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então vamos entender aqui. Qual é o pano de fundo aqui da história? O autor, diz a maioria dos estudiosos, Paulo, né? Embora não tenha essa evidência comprovada, mas a maioria afirma que foi o apóstolo Paulo que escreveu aqui a carta aos Hebreus. Então, ele está escrevendo ao povo hebreu, usando como exemplo gente que apostatou da fé. Não, repito que não está escrito aqui que chegaram a blasfemar. O que é blasfemar? É atribuir ao diabo aquilo que é a obra de Deus. Mas gente aqui caiu da fé. Então o texto diz aqui, ó, gente que uma vez foi iluminada, ou seja, teve os olhos do entendimento iluminados, como diz lá Efésios 1:18, provou o dom celestial, a atuação do Espírito Santo, se fez participante do Espírito Santo, tinha comunhão, tinha intimidade com Deus, provaram a boa palavra, tinha conhecimento, tinha entendimento, não é? E recaíram. Qual é então aqui o pano de fundo? A igreja estava sob violenta perseguição e os perseguidores prendiam os cristãos, torturavam até blasfemarem contra o Senhor. Não é? Se o próprio Paulo fazia isso, olha o que ele diz aqui em Atos 26, quando ele está diante do rei Agripa, o próprio Paulo vai dizer que fazia isso.
Vamos ler aqui o texto de Atos 26. Ele está preso aqui em Cesareia e ele vai falar diante do rei Agripa. Ele diz assim, ó, Atos 26, verso 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfureci demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então Paulo estava falando que quando ele era um perseguidor, ele obrigava os cristãos a blasfemarem contra o Senhor, torturava de uma tal maneira até que blasfemassem. Ele se torna pregador do evangelho, é óbvio, não é? E aqui no texto de Hebreus, o contexto aqui era gente que também estava sofrendo uma violenta perseguição, mas no momento da tortura blasfemou. E amados, a palavra deixa claro, o Senhor Jesus diz de maneira clara, ser fiel até a morte. Muita gente quando lê esse texto, né, e dar-te a coroa da vida, muita gente quando lê esse texto pensa, até eu ficar velhinho, até eu morrer, né? Não, querido, é na iminência de morte, seja ela morte natural, por tempo, por idade, ou seja, no momento de perseguição, no momento de luta, de adversidade, nós temos que permanecer fiéis até o fim. O próprio Senhor Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor de mim, salvá-la-á. Então, esses cristãos não aguentaram a perseguição, não aguentaram as torturas e blasfemaram. O Senhor Jesus também deixa claro, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante de Deus. Então, Paulo aqui está encorajando e fortalecendo, aqui, voltando, não é? Repito, não está escrito com todas as letras, que foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos, aos Hebreus, melhor dizendo. Mas ele está encorajando os irmãos, o escritor, a perseverarem na fé, não é? A não se afastarem do Senhor, para não correr o risco de entristecer o Espírito Santo, de extinguir o Espírito Santo, de correr o risco de se afastar. E aí, ele, no versículo 6, diz, é impossível que seja outra vez renovados para arrependimento, porque eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem à humilhação pública. Vitupério quer dizer humilhação pública. E aí, é introduzido uma parábola para trazer um contexto espiritual. No versículo 7, Hebreus 6, 7 diz, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então vamos entender aqui. A terra é o coração do ser humano, não é? O Senhor Jesus conta lá a parábola do semeador e outras parábolas. A terra é o nosso coração. A chuva é a palavra de Deus. Então, como diz lá Isaías 55, né? Quem aqui da Paz e Vida já viu pregações com o pastor João Ribeiro Palharim, ou minhas, ou de outros pastores aqui da Paz e Vida, sabe? Nós oramos sempre, não é? Que a tua palavra vá e produz o resultado para qual está enviado. O texto lá de Isaías diz, assim como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não tornam, assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia. Então, a terra é o coração, a chuva é a palavra. A chuva que muitas vezes cai sobre ela, né? A terra que embebe quer dizer absorve a chuva. Então, a terra embebe a chuva e a terra que vai embebendo, absorvendo a chuva, produz erva proveitosa, não é? Erva proveitosa. Por exemplo, no nosso país nós temos uma diversidade imensa de flores, de árvores, de frutos. Não é bonito ver uma árvore florida, cheia de frutos, é bonito ver as flores, o colorido das hortênsias, girassóis e tantas outras. Então, quando a terra recebe a chuva, absorve e produz fruto, diz aqui o texto, ela recebe a bênção de Deus. Então, quando o coração humano recebe a palavra e vai absorvendo e sendo transformado, sendo moldado, tendo caráter moldado pelo Espírito Santo, e vai produzindo frutos. Primeiro, o fruto aqui é óbvio, né? O fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Jesus em nós, as características do caráter de Jesus, está lá em Gálatas 5:22. E o segundo fruto é ser um anunciador do Evangelho, é ser testemunha de Jesus. Como diz lá João 15, o Senhor começa falando, eu sou a videira e vocês são os ramos. A vara que está em mim dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Agora que não dá fruto, corta e lança no fogo.
Então nós temos que produzir fruto. Aí Jesus deixa claro, João 15,16, não vos escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vós deis fruto. É ser anunciador do Evangelho, é ser testemunha do Senhor Jesus. Então, quando assim fazemos, vamos recebendo a palavra constantemente, enchendo nosso coração, compartilhando com os demais, vamos recebendo a bênção de Deus, estamos agindo conforme a palavra. Agora, versículo 8, mas aqui produz espinhos e abrolhos. A realidade, amados, infelizmente, nem todo mundo que está dentro da igreja é trigo. O próprio Jesus, o Senhor Jesus deixa isso claro. Tem gente que está dentro da igreja e é joio, não é? Não compete a nós arrancar o joio. Quem vai arrancar é o Senhor Jesus quando dá colheita. Aqui ele está falando do salvo e daquele que não é salvo, que está dentro da igreja. Diferentemente, por exemplo, eu sei que tem muita gente que me assiste aqui, que é pastor, é bispo, apóstolo, dirigente de congregação. Quando é uma situação, por exemplo, que envolve um obreiro, alguém que está na obra, que aconteceu alguma situação grave, é óbvio que, biblicamente, é sempre primeiro aconselhar, orientar, instruir, mas se chegar ao ponto de ter que tirar da obra, como o próprio Senhor Jesus fala isso, né? Se você ler lá Mateus 18, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, chegou ao ponto de ter que tirar, ele instrui também Timóteo e Tito nesse sentido, chegou ao ponto de ter que tirar alguém que está fazendo a obra, é porque essa pessoa de fato já não quis mudar. Então a primeira coisa, instrui na palavra, orienta, ora, tal, mas chegou ao ponto de não querer, tem que ser tirado. Se não está produzindo frutos, está produzindo espinhos e abrolhos, tem que ser tirado. É como diz o ditado, a laranja podre contamina as demais. Repito, isso que eu estou falando, esse parênteses aqui é só para quem é líder, para quem é pastor, para quem é dirigente da obra, tem a responsabilidade de cuidar, de orientar. Se a pessoa não quer mudar, né? Por exemplo, infelizmente acontece muito de ter pessoas na igreja que com o passar do tempo viram religiosas. Com o passar do tempo se acham donas da igreja. Eu já vi, infelizmente já aconteceu o caso de eu ver obreiro dizer, por exemplo, músico que louva no altar, o meu altar, e coisas daí para baixo, e chegou um nível que foi aprofundando a tal maneira que chegou um momento que eu fui orando, aconselhando, fazendo reunião, conversando, mas o camarada deliberadamente não queria mudar. Não queria e não mudava, e além de não mudar, contaminava os demais. Chegou uma situação tão grave que tive que tirá-lo, orei, consultei a Deus, a liderança primeiro, superior a mim, é claro, né, abaixo de Deus, e tomei essa atitude, porque não estava mais produzindo frutos, estava produzindo espinhos e abrolhos, estava contaminando, estava sendo um câncer na obra. Então, voltando aqui, isso aqui, essa palavra, não vale agora, voltando aqui no texto, não vale só para quem é obreiro, vale para quem é cristão. Todos temos a responsabilidade de dar frutos. Quando agimos conforme a palavra, o Senhor vai nos fazendo a cada dia mais frutífero. Ele vai nos podando, como diz João 15, o Senhor Jesus, ele vai nos podando, nos instruindo para produzirmos mais frutos. Agora, quando não queremos, quando deliberadamente fechamos o coração, vai produzindo espinhos e abrolhos, está perto da maldição. O fim é ser queimado. Terra não queima, minha gente. Terra não queima. Está falando de gente, não é? E onde é que vai ser queimado? Primeiro no inferno, depois no lago de fogo. Então a situação aqui é muito séria. Mas voltando aqui para a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, esses dois textos, tanto de Saul no Antigo Testamento quanto esse daqui de Hebreus, é para evidenciar a gente que apostatou na fé e só apostata ou chega ao ponto de blasfemar quem já entristeceu o Espírito Santo. Então a blasfêmia não é um pecado cometido por alguém que não tem conhecimento nem entendimento bíblico. É por alguém que tem entendimento, que sabe o que está falando. Deu para entender? Então, continuando aqui, o Espírito Santo é Deus. Nós temos que ter entendimento, sabedoria e nos enchermos a cada dia mais da presença do Senhor. Continuando aqui, a apostila diz aqui, nós temos que nos manter atentos à palavra de Deus, não devemos endurecer os corações, devemos estar firmes e unidos no Senhor e no seu amor, devemos reconhecer que o Espírito Santo opera em nós todas as coisas, ao reconhecermos a sua obra, não dar lugar à soberba, nem ao diabo, nem à carne. É interessante que na questão, por exemplo, dos novos obreiros, Paulo diz lá a Timóteo, não pode ser, principalmente o bispo é a mesma coisa que pastor, tá? Já tivemos as aulas aqui dos dons ministeriais e falamos sobre isso. Paulo diz, não pode ser neófito. Neófito quer dizer novo na fé,
para que ensoberbecendo-se caia no laço do diabo. Então o novo na fé, que já recebe uma grande autoridade, ele pode se ensoberbecer. Qual é o laço do diabo? O diabo se ensoberbeceu querendo ser maior do que Deus, não é? Então, o novo convertido, que já recebe muita autoridade sem estar preparado para isso, corre esse grande risco de também se ensoberbecer. Isso aí é perigoso, não é? Então, nós temos que estar sempre ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, porque, como o próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, não é? Nós temos que guardar a palavra, como diz lá João 14, o Senhor Jesus diz no versículo de número 23, João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e eu o amarei, viremos a ele e faremos dele morada. Quem guarda a palavra, quem pratica o que ela ensina, não é, jamais vai cometer este pecado. Agora, quem endurece o coração, quem não é praticante da palavra, é só ouvinte, não é, corre um sério risco de praticar a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós temos que guardar o nosso coração com humildade, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que diminuir para que Ele cresça e nos encher da presença do Senhor, sempre atentos ao que falamos, ao que fazemos. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 12, verso 37, de toda a palavra ociosa que dissermos, daremos conta no dia do juízo. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que sai da nossa boca. Como diz o sábio Salomão, a vida e a morte estão no poder da língua. Cada um comerá do seu fruto. Então, tenha cuidado com aquilo que você fala. Nossa boca tem que ser uma fonte de bênçãos e não uma fonte de maldição, como diz lá Tiago 3. Né? Da mesma fonte não pode proceder água doce e água amarga. Da mesma maneira, da nossa boca tem que ser uma fonte de bênção e perseverarmos na presença do Senhor, permanecendo firme na palavra dele, tá? Espero que até aqui o Senhor tenha te abençoado, não tenho dúvida que continuará abençoando, não é? Que esse ensinamento que temos compartilhado tenha sido e servido para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Tem as aulas também, se você assim desejar, tem as aulas do nível Master, que é o 2º ano aqui do nosso curso gratuito de teologia, tá? E não esqueça, viu? Deixa aí o teu joinha para nos ajudar. Se não é inscrito ainda no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, ative o sininho das notificações, tá bom? E lembrando também para alguns que podem perguntar, pastor, mas cadê as primeiras aulas do curso? Nós começamos a gravar o curso em março, agora de 2020, em decorrência da pandemia, né? As aulas presenciais foram suspensas e aí começamos a gravar. Então seguimos o calendário do curso, por isso que você vai ver que a primeira aula que está aqui no canal é a 16, mas eu vou gravar, tá? Vou gravar as primeiras aulas para ficar o curso completo aqui no canal. Então, ative aí o sininho das notificações para você receber quando eu postar as primeiras aulas, tá bem? E também você é convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui os números das contas, faça aí o teu depósito, a tua transferência e depois envie o recibo comprovante para este número aqui do WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Ribe Palharim que vão abençoar a tua vida, tá? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus.